noite com Jesus. Deus continue honrando a sua fé, o seu esforço, o seu sacrifício para chegar até aqui, nesta tarde chuvosa, desse primeiro dia da semana, né? A Bíblia diz que aqueles que olham para as nuvens nem semeia e nem colhe. Aquele que olha para as nuvens nem semeia e nem colhe. Mas nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo. Cumprimentamos nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que ainda ouvirão. Desejamos que as bênçãos de Deus repousem sobre cada um. Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, para que possamos ter um fundo, não é? Um texto para encontrarmos um contexto. Evangelho segundo São João, capítulo 6. E desde ontem à tarde começou a aparecer um pigarrinho na minha garganta, uma tossezinha. Aí eu digo assim: não vem que não tem. Precisamos de Deus, somente Ele pode nos livrar, né, desse mal que está assolando a humanidade. Todos encontraram? Evangelho segundo São João, capítulo 6. Precisava de um diácono aqui na frente para ajudar. Achou? Não? Ajuda ela ali. Nós damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. Agora sim, né? Começando com o versículo 48, o Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Se referindo a Israel lá no deserto, ele disse: Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, na verdade, há muitas coisas, há muitas escrituras, há muitas expressões que nós não entendemos. Porém, não é necessário entender. O necessário é crer. Então pedimos ao Senhor ajudar a nossa fé, porque ela vê o invisível, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então fale conosco, Pai, e que Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós oramos pedindo estas bênçãos, implorando mais uma vez perdão por nossas falhas, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Você está feliz? Você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Está pedindo, orando e pedindo para que Ele venha logo? Ou está torcendo para Ele demorar mais um pouco? O ninho está tão macio, né? Todo mundo tem medo de morrer, né? Ninguém não quer embarcar na doce carruagem. E o ditado antigo, minha mãe dizia: quem não morre não vê Deus. É mesmo, né? Sabemos que é um lugar muito melhor, não é? Há um lugar de descanso, um lugar de repouso, aonde não haverá mais os problemas, não é? Não haverá nenhuma tristeza, nenhuma lágrima, nenhuma saudade. Estaremos ali vivendo na presença do Senhor, tendo um gozo indescritível. Vocês cantarão comigo o hino 354. Desembaraçar um pouquinho a minha voz. Eu não olhei no relógio quando eu entrei aqui, né? Entre os lírios, no meio dos vales. Pela fé você vê as flores dos lírios lá no meio do brejo, no meio dos vales. O profeta diz que lá nos Estados Unidos ele chama esse lírio de calaçama. E ele diz que é uma das flores mais preferidas que ele tinha, o lírio do vale. Entre os lírios, no meio do vale, está um amigo que é caro para mim. Esse amigo é Jesus. Cantar mais baixo, né? Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus.
com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol e a luz. Não tenho brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. É verdade? Amém. Pois bem, meus amados, temos sido ensinados por Deus, como nos diz as Escrituras, que todos serão ensinados por Deus. Então temos sido ensinados por Ele, através de seu profeta, que há 3 ordenanças físicas e divinas que nós devemos obedecê-las. Primeiro é ser batizado em uma forma correta, como nos ensina a Escritura. Batizado nas águas por imersão, não aspersão, mas imersão, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. E a segunda é participar da Santa Ceia do Senhor. É comer um pedacinho do pão, beber um gole do vinho, dando assim cumprimento aos ensinamentos que Ele tem nos feito, dizendo: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então ele disse: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Então ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em terceiro lugar nós temos o lava-pés, que tem um significado muito profundo. Muito bem. Então nós não podemos deixar, o cristão não pode deixar de maneira alguma de observar estas ordenanças. O profeta disse: há 3 coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja. 3 coisas para mantê-lo aqui entre nós. Coisas que agradam ao Espírito Santo. Muito bem. Então ele ensina essas 3 coisas. Nós sabemos que Deus é perfeito em 3, não é? Pai, Filho, Espírito Santo, profeta, sacerdote, rei. Muito bem. Então, uma das 3 é a ordem da igreja. A ordem da igreja é uma coisa imposta. Ela tem que ser imposta, não pode ser uma coisa, se der certo, se não der, uma coisa liberal. É uma imposição. E na ordem da igreja se inclui também a ordem do culto. A ordem do culto. E principalmente, amados, como nós temos hoje um culto de Santa Ceia, ora, quando nós lemos as Escrituras e oramos pelo pão, pelo vinho, nós estamos memorizando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se memoriza a morte de um dos nossos entes queridos, se faz um minuto de silêncio, não é isso? Abaixa a cabeça. Então nós estamos neste momento memorizando a morte do Senhor Jesus. Então, amados, não é hora de levantar do lugar para ir no banheiro, para ir tomar água. Nós temos que estar, então, digamos assim, ligados a Ele, com o nosso pensamento ligado lá no Calvário, reconhecendo o que Ele tem feito por nós. Como a Bíblia diz, que não foi com ouro ou com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que aprendemos dos nossos pais. Não foi com ouro, não foi com prata, porque o ouro e a prata é bem fácil, não é? Agora mesmo eu bloqueei o táxi e paguei para ele em cruzado, não é? Ah, não, é real, né? Muito bem, é facinho, só enfiar a mão no bolso, tirar o dinheiro. Mas veja, não foi com isso que nós fomos resgatados, foi através do próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Muito bem, então nós devemos nessa hora estar com a nossa mente voltada para o Calvário, sabendo que na verdade Ele fez isso para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação do inferno, que é o lugar para onde todos nós merecíamos ir, porque nós pecamos. Mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, e durante sua morte e a sua ressurreição, a Bíblia diz que Ele desceu às partes mais baixas da terra. O profeta diz que Jesus desceu ao inferno. Ele foi ao inferno com nossos pecados, levou nossos pecados para a fonte de origem. Então é um momento de estarmos em reverência. Você não pode estar despercebido. Ou, lembrei, não tomei água. Levante, vai lá e toma água. Há outros que vão para o banheiro, não é? E etc. Então, é bom a gente reviver estas coisas para termos um pouquinho mais de cuidado, não é? Um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de reverência, né? Temor reverencial diante do nosso Deus. Então, amados, a ordem do culto, a ordem da igreja, e a segunda coisa que mantém o Espírito Santo na igreja é o louvor, é os cânticos.
Olha, o profeta diz nessa mensagem, é uma das três: olhe o bodas do cordeiro, ou então pela fé Moisés. Irmão Branham mostra para nós que os cânticos curam. Ele diz: o cântico cura. Amém. Então, amados, nós precisamos ser cuidadosos. Muito bem. E em terceiro lugar digamos assim, a liberdade que o Espírito Santo tem para nos falar a sua palavra. Seja para nos corrigir, seja para nos exortar, seja para redarguir, seja para edificar. Ele tem que ter liberdade para falar. Digamos, quem está pregando, no caso do pastor, ele não vai reservar algo, uma inspiração que o Espírito Santo deu para ele, porque vai magoar a uma pessoa na igreja. Às vezes aquela pessoa que é o maior dizimista da igreja: não vou falar isso não, porque vai mexer com a família dele e ele não vai voltar mais aqui. Então estamos privando o Espírito Santo, mas ele precisa ter liberdade. Então isso mantém aqui entre nós. Vamos lembrar, o profeta disse: seus olhos naturais não te mostram tudo. Se eu vou provar para você que seus olhos não te mostram tudo. Esse aqui tem vozes, aqui há imagens. Porém, os seus olhos não podem ver, mas elas estão aqui. Então, desliga a televisão e você vai ver as imagens chegando aí. As vozes chegando aí. Elas estão em uma outra dimensão. E o nosso Deus é Espírito. Ele não pode ser visto com nossos olhos carnais. E a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém. A verdade é a sua palavra, a qual ele tem nos revelado. E você entra no espírito e mistura então a palavra com o espírito. Isso dá um bolo, não é? Isso dá um bolo nutritivo para a alma. Amém. Então vamos um pouquinho aqui ao assunto que nós temos nesta noite. E já passaram 5 minutos. Olhei só com o olho. Mas eu vou ser rápido aqui, vou ser bastante objetivo para nós não atrasar. Então, amados, na mensagem As Bodas do Cordeiro, olha, Jesus falou que ele é o pão do céu, né? É o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Então ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós temos aprendido que Cristo é a palavra. A palavra é Cristo e Cristo é a palavra. Então, o nosso Elias nos diz aqui, na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 53, para quem está anotando. Sabemos que haverá uma noiva. Sabemos ou não sabemos? Amém. Uma igreja tirada das igrejas. Um povo escolhido. Amém. E sabemos que haverá uma noiva. E haverá uma ceia servida no céu. Amém. Esta ceia que nós tomamos aqui, ela é uma sombra daquela grande ceia que nós teremos muito em breve, eu creio assim, ali nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Então sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. O profeta disse: isso é tão certo como Deus o é. É tão certo como Deus é certo, porque é sua palavra. Amém. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva é a sua igreja, e eles aparecerão diante dele.
sem mancha ou ruga. Amém. E o profeta diz: eles têm o material na terra agora, e esse material é sua palavra, a qual ele tem nos revelado. Oh, amados irmãos, nós estamos de posse disto. Nós estamos de posse disto. Nós temos, como se diz aí, o penhor disto. Nós já estamos na eternidade. Nós já alcançamos a vida eterna. O que precisamos é vivê-la com gozo, com alegria, com prazer em nossos corações. Lembra daquele escravo que estava lá trabalhando na terra longínqua de sua pátria, mas ele se destacava no meio dos outros escravos, destacava, de maneira tal que o comprador desejou comprá-lo. Dava para observar a diferença que ele tinha entre os demais, porque os demais vivem murmurando, é falando contra isto, é falando contra aquilo, é falando contra o governo, é falando contra o prefeito ou perfeito, como é que é? Oh, meu Deus, para ir no céu tem que ser prefeito, tem que ser perfeito? Muito bem. Então fala de um, fala do outro, mas o cristão não, o cristão é diferente, ele age diferente, porque ele pensa diferente, ele anda diferente, ele fala diferente. Então o comprador queria comprar aquele escravo, mas aí o dono do escravo disse: não, ele não está à venda. Mas eu gostei dele, ele é diferente dos demais, você trata dele de um modo diferente? Não, ele come com os demais, lá na galeria. Mas então o que é que ele tem que ele é diferente dos demais? O proprietário disse: por muito tempo eu desejei saber, até que finalmente eu descobri que lá na sua terra, na sua pátria, o seu pai é o rei da tribo, e aqui ele age como um filho do rei. Amém. Somos filhos do nosso rei do céu, nosso Deus, o nosso Criador. Então a Bíblia diz: alegremos e regozijemos e demos-lhe glória, porque é vinda as bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Ela tem o material aqui, que é a mensagem revelada. No parágrafo 64, o profeta diz: o noivo terá tudo pronto. Claro, eu creio. E creio que você crê também. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar esse lugar está preparado. Aleluia! Esse lugar está preparado. Ele diz: o noivo terá tudo pronto. E haverá um casamento e uma ceia. Amém. E o profeta diz: como nós gostamos de pensar em assentar um ao lado do outro, na mesa ou à mesa, apertar as mãos uns do outro, lágrimas escorrendo pelo nosso rosto. E pense, ele virá e enxugará todas as lágrimas em nossos olhos e nos dirá: não chore. Está tudo acabado agora. Entre no gozo do Senhor, que foi preparado para você desde a fundação do mundo. O profeta exclama dizendo: ó irmão, isso nos fará amar mais uns aos outros. Quem assistiu Goiânia hoje? Tem alguém que assistiu? Alguém assistiu Goiânia hoje? Teve um trabalho especial, né? Para os jovens que completaram 50 anos de casado, foi um culto especial, foi um banquete especial. Então, pastor
Jonas, muito cauteloso, muito detalhista, ele apresentou uma irmã que partiu para o Senhor esses dias e fez algum comentário. Ela era pioneira na igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, todos nós estamos rumo à eternidade. Irmão Brana diz, há uma sombra negra diante de nós. E cada vez que o nosso coração bate, cada pancada que ele dá, nós estamos mais perto dela. Essa sombra negra é a morte. E um dia ele dará a última batida e nós entraremos. Estará você pronto? Estará você pronta? Estarei eu pronto para entrar? Que Deus nos ajude. Isso nos fará amar mais uns aos outros. No parágrafo 145. Ele terá uma noiva que não tem uma ruga nela. Amém, diz o profeta. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. A noiva do Senhor Jesus Cristo é lavada no seu sangue. Ele nos comprou e nos redimiu com o seu próprio sangue. Ele terá uma noiva que não tem nenhuma ruga nela, nenhuma manchinha. Ela é totalmente lavada pelo sangue do seu próprio ser. Está certo? Então vemos onde estamos. O casamento se preparando para acontecer. Meu Deus, que o Senhor ajude a nossa fé. Precisamos de um levantamento de fé. Voltando aqui no 62, o profeta diz, mas nós devemos lutar se quisermos reinar. Nós devemos lutar se quisermos reinar. Aí você lembra do irmão Pedro, não é? A história do irmão Pedro. E depois de ter tombado o valentão no chão, está pisando na barriga dele e orando e dizendo, Senhor, esforça a minha coragem. Tenho que lutar se quero vencer. Aí perguntou para o valentão, já chega ou você quer mais? Eu creio que ele pediu por misericórdia nessa hora. Me deixa ir embora. Foi para casa e à noite voltou para o culto e se converteu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Ele é o Deus de Davi, que enfrentou aquele Golias, que diante dos olhos naturais, que coisa impossível! Aquela criança enfrentar um homem zarrão daquele, mas simplesmente uma pedrinha na funda. Deus estava naquela funda, Deus estava em Davi, Deus estava naquela pedrinha que foi direto na testa do Golias e ele foi por terra. E o Davizinho correu lá com a sua própria espada, a espada do Golias, cortou seu pescoço, segurou a sua cabeça e começou a glorificar ao nosso Deus. É isto, amados. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O que nós precisamos é simplesmente confiar. Devemos lutar se queremos vencer. Então descobrimos que a noiva tem que se preparar. A noiva tem que se preparar. Cai um temor na gente, por causa da nossa tendência humana. Se acostuma com tudo e se acomoda, e cruza os braços. Está tudo bem. A noiva tem que se preparar. Estejamos dispostos a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém.
devemos deixá-los de lado. Nós mesmos não podemos dizer: Senhor, vem e coloque-os de lado para mim ou para nós. Vou repetir. Não podemos dizer: Senhor, vem e coloque-os de lado para nós. Temos que fazer isto por nós mesmos. Amém. Você tem que fazer a sua parte. No parágrafo 55, o profeta diz assim: você tem que fazer algo também. Ele diz no 54, muitos dizem: se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno, da bebida, do jogo, da mentira, do roubo, se Ele tirar esses espíritos de mim, eu os seguirei. Graças a Deus que essas coisas citadas aqui nós estamos livres, mas nós temos coisas piores. Então não vamos esperá-lo que Ele venha e tire tudo de nós. Temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer algo também. A Bíblia diz: quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Você tem poder para fazê-lo. Você tem poder para vencer. Mas você deve estar disposto a se render. Deus não poderia nos empurrar através de um cano e nos puxar pela outra extremidade e então dizer: você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que vence. Você não teve luta, você não venceu nada. Foi Deus que te colocou aqui nessa ponta do cano e te puxou na outra. Meu Deus. Bem-aventurado aquele que vence. Você não tinha nada para vencer. Ele simplesmente te empurrou. Mas você tem que tomar decisões por si mesmo. Eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. E ao fazer isto, então mostramos a nossa fé e o nosso respeito a Deus. Amém. Oh, Jesus. Vamos concluir com isso aqui. Você não pode ser um crente artificial. Nós não podemos ser crentes artificiais. Nós jamais poderemos enganar a Deus. O profeta disse aqui no 88, olha aqui. Se você não tem dentes e usa dentes falsos, isso quer dizer dente postiço, e usa dentes falsos agora, tudo bem. Ele está substituindo os dentes que você já teve. Mas, na verdade, esses dentes não estão conectados com você. Não faz parte de você. Se você teve um braço amputado e você colocou um braço falso, bem, esse braço, na verdade, não está conectado com você. Uma perna artificial seria bem mais fácil, né? Não está conectado em você, só está preso em você, vê? Mas não está conectado em você. E quando fazemos nossa promessa a Cristo, se não nos tornamos parte dele, tal como uma mulher deve se tornar parte de um homem, seu marido, e o homem tornar parte de sua mulher, sua esposa,
Então somos cristãos artificiais. Não somos cristãos de fato. Cristãos genuínos, verdadeiros, cristãos de Cristo. Nós podemos dizer que somos cristãos da igreja fulana, da igreja cicrana. O profeta continua dizendo: não somos cristãos de fato. Você realmente não é casado com aquela mulher, se a mulher não está conectada no homem, não é? Você pode ser leal. Se você não ama seu marido, e ele com 60 ou 70 anos de idade, e você não o ama tanto quanto o início, então você está apenas criando os filhos dele. Palavras de um profeta. É assim que as igrejas são, muitas hoje, estão apenas tomando o nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. São como um dente artificial, um braço artificial, um olho artificial. Está ali, mas não está conectado, não está ligado. É algo que é artificial, se estivermos apenas fingindo. Bem, você não pode fingir o cristianismo. Será que alguém pode enganar a Deus? Você não pode fingir o cristianismo. Você tem de estar conectado com isto. E então uma igreja que é simplesmente artificial, chamada a igreja de Cristo, bem, aqueles filhos, então não estão ali, que são nascidos daquela mesma organização. Eles não são filhos de Cristo, eles são filhos denominacionais e não filhos de Deus. Se a mulher não está conectada com o homem em verdade, então ele não é seu marido. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez. O tempo todo o homem é enganado. Mas há uma coisa certa, amigos: não vamos enganar a Cristo. Ele conhece os seus. Amém. Agora, Ele nos chamou por sua graça. Graça é favor imerecido. Nós não temos nenhum mérito, é claro. E a graça é fruto do amor de Deus. A graça é a expressão do grande amor de Deus. Agora, se esse Deus provou para nós o seu amor, de maneira que essa graça tem nos alcançado, amados, aquele que começou em nós a boa obra, tem prometido aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Vamos lembrar do culto passado. Referimos que o profeta disse que a noiva não é apenas perdoada, ela é justificada. Ela tem um sangue ali no propiciatório, fazendo asepsia, intercedendo, intercessão por ela, por aquele cristão, dia e noite, para nos mantermos limpos diante dos olhos de Deus. Que tipo de crente devemos ser? Que tipo de pessoas devemos ser? Que tipo de vida devemos viver? Que Deus nos ajude, amados. Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti de coração e alma
pelo Senhor ter nos enviado um mensageiro profeta. O Senhor deu a ele a inspiração, dando a ele a revelação da tua palavra. Oh Deus, ele se inspirava em alguma coisa que o Senhor mostrava para ele, o Senhor falava com ele. E daquela inspiração ele tirava uma mensagem e levava aquilo para a igreja. Nós te louvamos, ó Deus. Agora pedimos ao Senhor, visto que o Senhor tem nos chamado por graça, por misericórdia, então rogamos, continue conosco, Pai. Continue conosco, não impute nossos pecados, não impute nossas falhas, não impute as nossas fraquezas. O salmista diz, se o Senhor observar o pecado, quem subsistirá? Mas que o Senhor olhe para nós, cada um de nós, através daquele sangue que Jesus Cristo derramou ali na cruz do Calvário. O Senhor sabe, ó Pai, enquanto nós estamos nesse corpo de carne, nesse tabernáculo de carne, é uma luta contínua, é uma luta diária, e parece que a carne sempre está querendo nos vencer. Mas do lado de dentro, Pai, lá no nosso coração, o Senhor sabe que nós o amamos. O Senhor sabe que nós cremos na sua palavra. O Senhor sabe que nós desejamos ser cristãos melhores. Mas assim sendo, seria necessário sairmos deste mundo, Pai. Porque sabemos que até mesmo a atmosfera está contaminada. O pecado, segundo a sua palavra, o mundo jaz no maligno. Porém, assim como o barco está na água, mas a água não está dentro do barco, nós estamos aqui no mundo, mas esse mundo não está dentro de nós. Se conosco agora, Pai, enquanto queremos cercar a mesa do Senhor, lembrando daquele dia do Calvário, onde o preço dos nossos pecados foram pagos, sabendo que isto é um fato, é a realidade. Verdadeiramente o Senhor fez isto por nós. Tornou-se o nosso parente para ser o nosso Redentor. Aleluia. Obrigado, Senhor, de coração e alma por aquele dia do Calvário. E rogamos, continue conosco, Pai. Continue conosco. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.